pega o seu filho, é emocionante. Não pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Queria tirar esse negócio aí. 40 minutos. Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu quero aproveitar e ler o texto que está no meu coração. Eu gosto de pregar o que eu sinto. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, versículos 11. É um texto muito lido e ouvido também, mas como é aniversário de 10 anos da igreja, o meu propósito é falar do nosso privilégio de ter entrado no projeto original. Versículo 11 e 12, durante a pregação nós vamos precisar da vossa participação, obviamente lendo Bíblia, e eu vou ler para nós lermos em uma só versão. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Queiram tornar os vossos assentos, por favor. Enquanto quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais um ano poder estar com os irmãos e, como eu disse, eu tinha um propósito de parar de viajar, pois eu pastoreei como pastor auxiliar na cidade do Rio Largo, região metropolitana de Maceió, por 14 anos, obviamente, trabalhando. Sempre trabalhei 38 anos em uma só empresa até aposentar, e voluntariamente pastoreava a congregação por 14 anos. E os convites, o meu pastor já não suportava mais. Em 2013 me chamou, hoje eu ainda continuo sendo o co-pastor do campo, pastor Arnóbio Tavares, meu pastor, e obviamente meu pastor presidente José Orisvaldo Nunes, reverendo. E eu pensava em parar de viajar com 60 anos, pois o meu sonho desde quando me converti era pastorear a igreja. Mas eu fiz 60, está tendo mais convite do que quando eu comecei, aí ficou difícil. E os pastores pedem a ele para não me dar mais igreja, para ficar viajando. Então, eu quero agradecer ao pastor João. Antes, eu estava dizendo, ali junto com o Lucas e o Kiki, que presente eu ganhei, como Deus gosta de mim, de me lidar como amigo, a sua família, a pastora Cristina. Muito obrigado por me dar este privilégio e eu sei que eu não mereço. A nossa amizade está além e independe da igreja, o respeito mútuo, e eu não mereço esse respeito. Então quero lhe agradecer ao pastor Mateus, a pastora Amanda, como vice-presidentes, e eu quero, em nome deles, agradecer a todo o ministério, agradecer à igreja, e parabenizando-a por estes 10 anos de existência neste endereço. Quero agradecer a pastora Kiki, irmã Nereide, que bom revê-los, e o carinho da receptividade, rever o Ricardo, e em vossos nomes, quero externar a todos os demais amigos, gostaria de citar nomes, mas os irmãos entendem, que Deus os abençoe. Queridos, como eu falei, eu quero usar o texto para celebrarmos a loucura de Deus em acreditar em nós. Quando Paulo escreveu esta carta, coincidentemente, a igreja de Éfeso estava completando cerca de 10 anos
da sua fundação. Pois, por volta dos anos 51 a 52, depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária, ele estabelece a igreja de Éfeso junto com Áquila e Priscila e mais 12 irmãos. Começou a igreja com estes 12 irmãos que não eram nem batizados, foram batizados no Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. E a igreja de Éfeso, ela se estabelece debaixo do poder do Espírito Santo. Em Atos 17 a 19, os irmãos vão encontrar que o poder atraía até os mágicos, queimavam os seus livros de magia na praça e confessavam a Jesus. O escritor da carta, o Lucas, em Atos, ele diz que pode ser, alguns dizem que tratamos como figura de linguagem, mas que por meio da igreja de Éfeso, toda a Ásia ouviu a palavra de Deus. Então, passando-se cerca de 10 anos, por volta dos anos 62, então, pelo contexto da carta de Paulo aos Efésios, dá-se-nos a entender que a igreja de Éfeso, os irmãos, eles tinham perdido um pouco da aptidão do Evangelho, esquecido do poder que lhe fora outorgado por Deus, pelo Espírito Santo. Então, vejam que Paulo, ele no capítulo 1 mostra a razão da salvação, pela graça, por meio da fé. E quando chega no capítulo 2, ele traz a lembrança, a memória, lembrando os irmãos, lembrem quem vocês eram antes de Cristo. O contexto que nós lemos, ou o texto incircunciso, é imundo. Quando Paulo está falando, a epígrafe do capítulo 2, ele vai falar sobre a salvação dos judeus e a salvação dos gentios. Então me permita contextualizar a Bíblia para nós nos alegrarmos do que nós éramos e o que nós somos. Quando nós lemos o capítulo 1 do Gênesis, no versículo 26, os irmãos hão de convir que Deus nos criou perfeitos. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, com um propósito de que o ser humano vivesse eternamente neste planeta Terra. Este ser humano agora, ele vai substituir uma classe angelical que havia decepcionado a Deus. Então, entre Adão e o anjo de luz e os anjos caídos, houve um período de trevas, de abismo, e Deus não era adorado. Então, quando Deus cria o ser humano, Ele cria perfeito para que ele vivesse eternamente. Então, no capítulo 1, Ele o cria. Capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz do Gênesis, por favor, vamos ler, vou pedir a vossa participação. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, a Bíblia diz que Ele planta um jardim, um lugar que possamos ou podemos chamar de igreja na terra, de forma geográfica, o único lugar de relacionamento do homem com Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do norte, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, agora, na visão da eternidade, da criação do homem, este lugar seria o lugar perfeito, sem pecado, e pelo contexto da dor posterior do parto, dá-se-nos a entender que este casal ia proliferar, e aquele lugar seria sempre um lugar de relacionamento entre o homem e Deus. Observem que foi aqui que este adorador começou a adorar de forma como nós ouvimos os louvores aqui. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia, o homem adorava, entrava no Éden, ele era adorado. Isso era
bipraxe continuamente, porque não havia barreira entre a criatura e o Criador. Capítulo 3 do Gênesis, observe que o pecado entra. E a Bíblia diz que o pecado coloca uma barreira, faz uma separação entre o adorador e o que o criou. Então a Bíblia mostra que por meio desta barreira, por meio do pecado, destituído, expulso é o ser humano da presença de Deus. Então Deus podia desistir, mas ele é expulso. Deus sabe que ele não pode viver, o homem não subsistiria sem a sua presença, mas que precisava de uma remissão. Ele coloca uma espada de fogo, uma espada que andava guardando o jardim, como também os querubins. Capítulo 4 do Gênesis, este ser humano vai vivenciar a consequência do erro. Nós vamos ver o primeiro homicídio dentro da própria família. O pecado esfacela a família de Adão, um morto e o outro fugitivo. Então, veja o mal que o pecado vem. Capítulo 5 do Gênesis, a Bíblia mostra que o homem agora, de uma forma da genealogia de Sete, ele mostra a sequência. Capítulo 6 do Gênesis, vem o pesar no coração de Deus. A degradação geral do ser humano. A Bíblia mostra que já não eram só dois, mas uma geração. Então Deus observa a intenção do coração deles e vê que era má em todos os seus desígnios. Então a Bíblia diz que isso pesou e entristeceu, dando linguagem humana para entendermos o coração de Deus, e Deus se arrependeu de nos ter criado. Imagina a dor de um pai, e o pai olhar na cara do filho e dizer: eu me arrependi, você me feriu tanto o coração que eu me arrependi de tê-lo gerado. Que dor! Isso simbolicamente foi o que Deus sentiu com o erro do ser humano. Então Deus diz: vou acabar com tudo, vou desistir, vou dar fim ao homem, tudo o que eu criei. Então, quando Deus determina o fim da raça humana, sanciona, assina, o amor pela graça vem. E Deus diz: não posso desistir deles totalmente. Vou preservar a raça para recomeçar. Observem que ele começou com um para adorá-lo, passou para dois, agora já é uma geração. E esta geração decepciona. Ele diz: vou eliminar, mas poupa 8 almas. Capítulo 7 do Gênesis. Então vem o devastar do dilúvio. Capítulo 8 do Gênesis, ele recomeça. As águas baixam. Vejam que entre o erro de o anjo de luz, os anjos caídos e Adão, as águas cobriram a terra. Agora de novo, o erro da geração de Adão, as águas cobrem a terra. Aí Deus manda que as águas baixem e tem 8 almas para recomeçar. 8 almas, Deus os tira da arca. Capítulo 9, Deus tem um amor tão grande que devolve ao homem o governo humano. Veja no capítulo 9, por favor, versículo 2, para ganharmos tempo. Deus devolve tudo que Adão perdeu, porque Adão dominava. Aí Deus devolve a geração de Noé. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Veja a confiança de Deus. Recomeça com 8 almas, pede para que eles encham, frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. Capítulo 10 do Gênesis, vem o viés da raça humana, baseado nos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Semitas, jafetitas e canitas vão dar origem à raça até nós. Então observe que eles tinham o dever
de gerar, multiplicar. Agora não seria mais 8, mas Deus já havia uma nova geração. Capítulo 11 do Gênesis está a nossa história de caráter universal. As bênçãos de Deus proferida no capítulo 9 é de forma universal. Essas 3 viés que representam o início bíblico da nossa existência estavam autorizado por Deus, para que o temor de tudo sejam vinculados a Ele e gozasse da bênção de Deus. Só queria adoração em troca. Mas o capítulo 11 do Gênesis diz que eles desobedecem a Deus e não querem espalhar-se sobre a terra. Daí vem a Torre de Babel. Aí Deus desce e vê que o coração deles era má em todos os projetos. Então Deus vai espalhá-los, confusos, cada um com um idioma e sem adoração. Eles saem agora sem rumo, cada um para um continente, sem Deus e buscando adoração nos astros, no sol, na lua, nas estrelas, no gesso, no pau, na formação, na criação de deuses para si. Então há um período de desolação espiritual entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Quando chega o capítulo 12, aí Deus resolve montar um projeto de evangelização. O projeto original de evangelização aos povos começa no capítulo 12. Se você pegar os 1189 capítulos da Bíblia e você fizer uma básica conta e relacionar até o capítulo 11, você se admira, porque o projeto igreja, evangelização, para atrair de novo toda a raça humana a Deus, só começa no capítulo 12. Então, dentre os 1189 capítulos, esses 11 representam menos de 1%. Vamos arredondar 1%. Então, veja que do capítulo 12 ao final do Apocalipse é só missão em busca de almas. Representa 99% dos capítulos da Bíblia, evangelização. Então Deus vai criar um projeto. Você vai ver que o projeto é motivado pela multiplicação. Capítulo 12 do Gênesis. Leiam comigo, por favor. Capítulo 12, versículo 1 até o 3. Vamos ler o primeiro. A igreja lê, por favor. 1, 2, 3. Segura aí por um instante, volta para um ponto final. Observem que a visão de Deus é transcultural. Sai da tua terra para uma terra. Por qual era o objetivo? Aí Deus vai ver a necessidade de Abraão. No versículo 2, é motivacional. Ele vai dar a Abraão, que não tinha filho. Sua mulher, na patologia, não tinha condição de ter filho. Então, versículo 2, ele diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3, está o objetivo. 1, 2, 3, a igreja. E em ti. Então este era o projeto de Deus. Agora é aqui que há separação entre judeus, que conhecidos também a partir daqui do começo como hebreu, porque vem de Éber, e de Éber do outro lado do rio, então eram conhecidos como hebreus. Então há uma diferença. Observem que todos os demais, tanto que vieram até aqui, que não fossem da genealogia de Abraão, vão serem tratados como, na visão humana, descartados. Observem que, obviamente, por meio da lei, aonde a gente vai chegar, nós vamos ser tratados de imundo. Então Deus chama Abraão e diz: você vai ser um projeto e gerar um projeto espiritual para mim adorar de novo, e através de você eu vou alcançar todas as famílias da terra.
projeto original. Aí Deus vem, capítulo 15, versículo 13, aí quando Deus está em um diálogo de dúvida de Abraão, ele não querendo acreditar no projeto, porque já eram 10 anos e ele estava sem filho. Capítulo 15 de Gênesis, versículo 13, Deus diz que a tua descendência será peregrina. Olha, então disse o Senhor a Abraão: saiba de certo que a tua descendência será peregrina, tua semente, em uma terra que não é sua, servi-lo-á e afringi-lo-ão 400 anos. Vejam que Deus já vê o projeto desenvolvido. Aqui só era um homem com uma mulher estéril, com o útero fechado, falido. Aí Deus já vê lá na frente que a tua descendência. Então vem o capítulo 40, versículo 26 do Gênesis. Observem que agora o projeto já vai começar a descer para o Egito, para cumprir a visão de Deus. Gênesis 46, 26. Vejam o que, como começou. Deus recomeçou com 8. Esses 8 geraram e decepcionaram. Aí Deus recomeça o projeto com 1. Agora todas as almas que do original do projeto, que vieram com Jacó ao Egito, que descenderam-lhe, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66 almas. Versículo 27. Aí ele resume com Efraim, Manassés, José e Jacó. Por isso que o versículo 27 diz que todas as almas que agora descem para o Egito, do projeto igreja, literalmente falando, são 70 almas. Observem que essas 70 almas vão desabrochar no Egito. No Egito eles vão crescendo, mas como escravos, e Deus de olho no projeto. 430 anos se passam. Diga para quem está ao seu lado: não tenha pressa, porque Deus é paciente. 430 anos, ele deixa o projeto na ótica humana desaparecer, se tornar escravo. Então aqui diz alguns estudiosos, inclusive aprendi com o meu pastor, que o projeto já continha 3.600.000 pessoas. Tudo de um projeto que começou com um só Abraão. Então Deus pega Moisés e vai tirar o projeto de evangelização para pôr no meio da terra, no Mediterrâneo. Vejam que é por isso que em todo o Velho Testamento você vai ver quando Deus se relaciona com Israel, produtividade, para produzir, ele usa uma árvore chamada oliveira. A oliveira, ela é terrível. Se você planta no seco, ela dá fruto. Se planta no molhado, ela dá fruto. Se planta na pedra, ela dá fruto. Se planta no alto, ela frutifica. Se planta embaixo, ela multiplica e ela é produtiva. Aí Deus diz: a minha oliveira. Quando ele pega Moisés e diz: vou tirar o meu povo para uma terra que eu prometi. Veja que a intenção de Deus, quando ele chamou a Abraão, já era para pôr no meio da terra, para no meio da terra, entre as nações, Israel produzir para que as nações soubessem que era Deus. Isaías 41, 19 para frente, leia para você entender o projeto de evangelização. Agora já não entramos, porque aí Deus vai dizer: plantarei no deserto o quê? E a árvore de cita e a oliveira, juntamente porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Prossiga. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Veja que ele vai plantar no deserto, onde tudo dizia que não dá certo, mas é a oliveira, é Deus que plantou ela no meio.
para que todas as nações vejam que foi Deus que fez, que plantou e que ela vai produzir. Deus faz isso. Tira da escravidão rumo ao Mediterrâneo, o meio da terra, literalmente, geograficamente falando. Observe que não é à toa que Israel está no meio da terra. Então vem o capítulo, saímos do Gênesis, vem o Êxodo. Deus tira o povo. Capítulo 24 do Êxodo. O povo saiu do Egito sem aliança, só os judeus, sem promessas. O povo não tinha intimidade com Deus e não tinha como se aproximar. Aí no capítulo 24, a partir do versículo 3, Deus propõe uma aliança condicional. Se vocês obedecerem a meus estatutos, então, dizendo a Moisés para dizer ao povo, Deus está no meio do projeto. Aí Moisés vindo pois Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. A partir daí, se você depois continuar lendo, vai surgir a primeira aliança envolvendo sangue. Moisés mata um novilho, depois da porta lá da saída. Mas agora, literalmente, um animal é morto, o seu sangue é posto numa bacia e a outra metade jogada sobre o povo judeu, para que esse sangue justificasse a projeto judeus, Israel, para Deus, por meio do sangue do novilho, se aproximar do povo e ter adoração de novo. Quando nós saímos do capítulo 24 do Êxodo, nós vamos para o capítulo 25, já que tem sangue de novilho, já que tem uma justificação, então Deus vai preparar um lugar para descer em meio ao ser humano, só por meio dos judeus. Capítulo 25, ele manda que crie o tabernáculo. Versículo 10, a essência da primeira peça. 25, 10 do Êxodo, está escrito: a arca também farão uma arca de madeira de cetim. E aí vocês sabem que a arca vai conter todo o processo para representar a presença de Deus no meio do projeto, porque o projeto tinha milhões de pessoas, mas se não tiver a presença de Deus, é só mais um monte de gente. É a presença de Deus que faz a diferença. Então a arca representava, e havia uma aliança condicional. Deus disse: eu vou dar. Aí o povo disse: então a gente obedece. Aí quando chega no capítulo 40 do Êxodo, versículo 33, eu acho lindo, porque séculos já haviam passado, desde o capítulo 3 do Gênesis, não tinha adoração coletiva, o pecado não deixava, mas agora pelo sangue de novilho, levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Vejam, leia o versículo 34, milhões de pessoas judias, hebreias se reúnem, faz o culto, o sangue do animal vem e adoram, e na adoração o que é que acontece? Leia, 1, 2, 3. E a glória do Senhor foi tão poderoso que o pastor presidente não conseguiu entrar. Versículo 35, por favor, leia, 1, 2, 3. Por um motivo, porque a nuvem ficava sobre ela e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Desde a queda de Adão, a primeira vez que a glória enche a igreja. Tem adorador agora. Saímos do livro do Êxodo, vamos para o livro de Levítico. Você vai encontrar no capítulo 2 um pacto de sal, que quer dizer uma intimidade íntima entre Deus e o povo. No livro de Levítico, capítulo 19, você vai ver Deus dando aos judeus
leis morais, leis sociais e culturais. E é nesta lei que nós estamos de fora. Por isso que Paulo diz que nós estávamos fora das alianças e das promessas. Porque éramos gentios. Gentios, todo o povo que não vem do sangue de Abraão. Todas as nações, todos que não vêm da linhagem sanguínea de Abraão, são gentios, imundos. Por isso que na lei surge a frase incircuncisos, quer dizer imundo. Então nós, gentios, não tínhamos direito de entrar no projeto. Descartados, sem direito às bênçãos de Deus, sem direito às promessas, sem direito às alianças. Essa geração evangelística que sai do Egito decepciona a Deus. Saímos de Levítico, vamos para Número. Capítulo 14 de Número. Os gigantes da terra. Onde Deus prometeu colocar o projeto, a base evangelística, o meio da terra. Quando eles vão olhar a base, eles veem gigantes e temem. Aí Deus diz a Moisés: essa geração não tem condição de entrar na terra, é medrosa, exceto Josué e Caleb. Veja que Deus vai abrir mão de um projeto inteiro, mas não desiste do projeto. Número 18, 19. Ele faz um pacto com a nova geração que nasceu no deserto ou que saiu do Egito com menos de 20 anos. Ele diz: Moisés, eu não vou desistir. Eu vou usar os que nasceram e os que saíram ainda adolescentes do Egito. E é esta geração que entra com Josué na terra prometida. Esta geração vê os milagres. Esta geração de Josué conquista a terra do Mediterrâneo, terra da Palestina, no Mediterrâneo. Deus vai cuidando do projeto. Deus vai tratando o projeto. Mas diz Juízes, capítulo 2, versículo 10, que morrendo Josué, morrendo os anciões. Juízes 2 e 10, por favor. Levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Não tinha como esquecer, gente, porque tinha um memorial e era cultura passar o pai para o filho quem era Deus. Essa geração não deu valor ao projeto. E sabe como essa geração vai terminar? Sem foco. Capítulo 21, versículo 25 de Juízes. Leiam, por favor, como essa geração chega naqueles dias. 1, 2, 3, naqueles dias. E sabe o que é que acontece com o projeto? 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21 e 22. A vergonha vem. 1, 2, 3. Houve morte, houve vergonha. Versículo 22. Pois é tomada a arca de Deus. O projeto estava, mas a presença é tirada. E quando a presença de Deus é tirada,
Pode até ter fumaça, pode até ter brilho, pode até ter gesso, mas é só. Aí você vai ler Mateus 1:17, você vai ver o quanto Deus investiu no projeto. Mateus 1:17. Veja o quanto Deus investe. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, segure aí, pode atirar, depois a gente volta. Veja que a gente começou com Abraão. Aí Deus vai pegando geração, Isaac, Jacó. Vai pegar os 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Aser, Naftali, José e a Benjamim. Pega Judá, Perez, Esrom, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé. Até aqui eles perdem 14 gerações, Deus investiu. E eles terminam perdendo a presença, não valorizando. E o projeto volta para a vergonha. Aí Deus levanta Davi. E Davi é posto como rei sobre todo Israel. 20 anos a arca estava abandonada. 20 anos o projeto. Aí vem Davi, conquista o que Deus prometeu, Jerusalém. E Jerusalém, rapaz, Jerusalém está no Mediterrâneo, no meio da terra. Aí agora Deus dá uma base sólida, missionária, respeitada pela circunvizinhança. Aí Davi agora tem a base e diz: a base sem a arca, sem a presença, não vai valer. Ele vai buscar a arca. A arca está debaixo da lona. Ele diz: não durmo direito. Eu morando num palácio e a arca de Deus em lona. Aí Deus diz: não, o projeto você não vai concluir, mas o teu filho vai. Aí Deus investe em mais 14 gerações. Aí vem Salomão. Salomão constrói o templo. Aí quando Salomão constrói o templo, no meio da terra, a oliveira está plantada aonde Deus queria. Aí Deus vem, segundo as Crônicas 7:16. Leiam por favor. Aí o que é que Deus diz? Para quê? E nela estarão fixos e o meu coração. Agora Deus está morando no meio do projeto. Agora tem base. Agora tem um lugar específico de adoração. E Deus diz: eu vou estar aqui todos os dias, perpetualmente. Não vou largar o projeto. Aí Deus investe em mais 14 gerações. Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias. Aí vão terminar como? Jeremias 52, versículo 12 e 13. A primeira geração perdeu a arca. A segunda geração do projeto, evangelização, Jeremias 52. Baixa mais o teclado, por favor. Versículo 12 e 13. Leiam, vou ler que é grande. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano, 9º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nabuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia, a base missionária Jerusalém. Versículo 13, o que é que ele faz? Incendiou o projeto e a base. A presença de Deus desaparece, a arca. E o projeto que já tinha atraído muitas nações. Por isso que você vê muito na Bíblia, só o Senhor é Deus. Agora vai voltar para a escravidão.
como um projeto falido. A vergonha vem. Aqueles lugares que eram lugares de louvor a Deus, de adoração, e atrair as nações, agora se torna cinzas. O mato cresce. Os chacais e as raposas fazem moradas. Não tem mais culto, só tem miséria. Entulhos. Mas Deus é tão bom que Deus pega uma voz, manda para a Babilônia, para o palácio. Pega outra voz, muda o ofício futuro de sacerdote de Ezequiel e diz: eu vou mudar, você não vai ser mais sacerdote, vai ser profeta, e joga no meio dos escravos. Deixa a voz de Jeremias. Nabucodonosor sabe que Jeremias profetizou que ele ia arrebentar com o projeto. Aí ele manda o mensageiro: olha, o rei mandou que você fosse comigo. Você não vai ser escravo, você vai viver bem, vai viver aos cuidados do rei. O melhor que qualquer profeta ou pregador queria. Já pensou o presidente dos Estados Unidos chegar aqui e dizer: exemplo, pastor João, você vai ser meu conselheiro, vai comer o que eu como, vai viver na Casa Branca. Oh, meu Deus do céu. Você ia dizer não, tinha que ser, né? Aí isso, Jeremias recebeu a proposta do rei Nabucodonosor, mas ele disse: não posso ir. Porque você não pode, não tem mais nada aqui, o projeto acabou, só tem monturo. Mas eu tenho que continuar pregando. Mas vai pregar o quê? Ainda há esperança, ainda há esperança. O projeto não morreu, ainda há esperança. 70 anos se vão sem louvor, sem culto, sem adoração. As nações diziam: acabou, é escrito. Com 70 anos, Deus vai buscá-los, só o pedaço, como escravos. Traz eles de volta para a base missionária. Quando eles chegam na base, só tinha lixo, vergonha e entulhos. E disseram: tem jeito mais não. Cada um foi para a sua cidade e desistiram do projeto. Aí Deus usa o profeta Ageu e vai para os 3 líderes: sacerdote, governador, Josué, esforça-te. Zorobabel, esforça-te. Diga ao povo que recomece. O povo pegou algum dinheiro, alguma reserva que trouxe da Babilônia. Em vez de investir em recuperar a casa de Deus, o projeto, para a presença voltar, eles compravam areia branca, mármore branca, areia fina, faziam suas casas, suas mansões, e a obra, a base é acabada. Aí Deus diz: diga ao povo que suba aos montes, corte madeira e reconstrua a minha casa. Eles estão gastando com as suas casas apaineladas e a minha obra está abandonada. Diga a eles que eu fiz uma aliança quando eu os tirei da casa do Egito e eles invalidaram, mas eu prometi e coloquei o meu espírito no projeto, e por causa do meu espírito no meio de vós, eu vou estremecer as nações. Eu vou estremecer, porque meu é a prata, meu é o ouro, e eu vou fazer tudo de novo, e a glória da segunda casa vai ser maior do que quando era. Aí Deus vai investir em mais 14 gerações. Aí Mateus capítulo 1 diz: depois do cativeiro da Babilônia, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel a Abiúda, Abiúda Eliaquim, Eliaquim a Azol, Azol a Zadok. Zadok gerou Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde a Matã, Matã a Eleazar, Eleazar a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. A corrupção vem. É o período que Herodes constrói o templo, reforma, e quem via saltava os olhos. Ouro, glamour, mas a corrupção entrou.
E a corrupção entrando. Tinha templo bonito, restaurado. Tinha sangue de novilho. Tinha ofertas grandes. Tinha ouro, tinha prata. Mas não tinha mais a palavra. A presença de Deus não tinha mais lugar. Mas a Bíblia diz que tinha um velhinho crente. É isso que eu sempre tenho esperança. No meio da crise, sempre sobra remanescentes. Aí aquele velhinho com direito às promessas era judeu. E ele orava: Senhor, não deixa eu morrer sem ver a tua presença voltar de novo para cá. Aí no meio da crise, aí Lucas registra, Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33. Leiamos Lucas 1. Aí o anjo vai em Nazaré e diz o que a Maria? Não tenha medo. Por quê? Vamos ler, gente. É uma só versão. 1, 2, 3, com força. 1, 2, 3. Maria, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim, não terá fim. Ele nasce 8 dias, é circuncidado. Depois da purificação da mãe, ela vai levar ele ao templo para ser apresentado. A profecia de Ageu vai cumprir, hein? A arca vai voltar. A arca começou no tabernáculo, foi para o templo, destruíram os dois. Mas agora tem um templo de Herodes glorioso e a arca está voltando. E agora já não é mais a arca de madeira, é a original. Quando ela entra, ninguém dá valor. Aí o Espírito Santo vai no crente velho e diz: vai no culto hoje. Quando ele vê o menino, ele é impactado, levanta para o alto e começa a gritar no meio do templo: ó Senhor, posso morrer, agora pode me levar. Os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel e uma luz para os gentios. Deus investiu o melhor no projeto, seu próprio filho. Aí vem João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para os que eram seus, mas fala com vida. Ele veio para os que eram seus. Não valorizaram. Aí Paulo diz que a oliveira, alguns dos ramos se quebraram. A maioria, a totalidade quase dos judeus rejeitaram. E agora só tem a raiz e o caule com a seiva. E para produzir precisa dos ramos. E sem os ramos, a oliveira parou de produzir. Aí a loucura de Deus olha para nós, gentios. Aí Deus diz: eu vou colocar os gentios na oliveira. Aí a natureza diz: são imundos. Porque a oliveira, ela era tão produtiva que ela era plantada, cultivada.
era podada para produzir mais, mas os zambos se quebraram. Aí Deus disse: vou pegar o zambujeiro. E o zambujeiro ninguém planta, ele cresce pela força da natureza. Ninguém poda, as suas folhas são grandes. Os frutos, quando nascem, são pequenos, não tem azeite. Aí quando Deus disse, por isso que Paulo faz alegoria: Israel, os ramos da oliveira, e nós, zambujeiro, imundos, sem frutos. É aqui que Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens, porque ele escolheu quem não era para confundir quem pensava que era. Eu trabalhei muitos anos com agricultura, e se eu tenho um pé de árvore aqui produtivo, e por algum motivo ele parou de produzir, caiu os ramos. Então, eu sendo um agricultor inteligente, jamais eu pego uma árvore, mesmo que seja do mesmo nome, mas que não produza. Porque não tem como. É aqui que a natureza diz: eles não têm frutos, são imundos. E a natureza é que rege tudo. Então, eu sendo um agricultor inteligente, jamais eu pego uma árvore que não produz, porque o enxerto não é para produzir, porque já tem quem produza. Você sabe que o projeto Israel era para produzir? O enxerto é feito para reproduzir e multiplicar. Então, para um projeto multiplicar, reproduzir e multiplicar, tem que ser mais produtivo do que a que produzia. Aí agora ele diz: eu vou pegar o zambujeiro e vou enxertar na oliveira verdadeira. Aí a natureza diz não, ele diz: eu vou. Romanos 11:17. Leio. Veja que a natureza disse: não vai dar certo. E se alguns dos ramos foram quebrados, ele está falando para os gentios. A igreja de Roma era gentia, e Paulo é apóstolo de gentios. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Contra a natureza. Versículo 24. Versículo 24. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, diga para quem está ao seu lado: a natureza, tu era tão ruim que nem a natureza acreditava em você. Aí Deus, para confundir a natureza, que ele que fez, mexer na natureza por causa de nós, para enxertar a gente no projeto. Aí vem Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Leiam com o coração firme. Que diremos, pois? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos dará, não nos dará com ele também todas as coisas? Para a gente entrar, o sangue de Abraão tinha que ser incutido na nossa veia, porque o nosso sangue de imundo não tinha compatibilidade sanguínea com o projeto. Aí o que é que Deus faz? Vai nos enxertar. E precisava de um sangue puro, que viesse da linhagem de Abraão. Mateus capítulo 1, versículo 1. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele vem no sangue original. Aí o sangue dele vai purificar o zambujeiro. O sangue dele vai tirar a imundícia do zambujeiro. O sangue dele vai dar o direito. Para a gente entrar, tem que ser adotado como filho de Abraão. O sangue dele vai dar direito da gente ser adotado e entrar no projeto. Ele vai à cruz. O inferno bagunçou com 42 gerações. Mas ele diz: a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Mas é de gentil. Mas é gentil transformado, purificado pelo sangue de Jesus. No alto da cruz está consumado, Pai. A dívida deles estão paga.
Aí o que é que Deus faz? Romanos 11, 25. Isso tudo é Paulo dizendo aos gentios de Roma. Romanos 11, 25. Ele diz: irmãos, porque não quero que vocês sejam ignorantes ou ignorem o segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Alguns estudiosos dizem que isso quer dizer que enquanto Cristo não vir, a vez é nossa. Ele endureceu o coração dos judeus. Agora nós éramos estrangeiros, forasteiros, escravos, sem direito às alianças. Aí olha o que aconteceu. É aqui que não é à toa você celebrar 10 anos de existência e esta igreja está pregando o evangelho. Efésios 2. São gentios que vão ouvir, mas purificado. Efésios 2, 8. Vocês conhecem de cor. Paulo diz que é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós. Foi um presente que Deus nos deu. A gente não merecia. Aí vamos para o versículo 11, de onde nós lemos. E o versículo 12. Portanto, olha o que Deus faz. Ele vai unir os gentios com os judeus. Por isso que no capítulo 11 Paulo diz que os judeus se tornaram inimigos do evangelho por causa da gente. Aí agora, portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eram gentios, na carne, chamados imundo, pelos que na carne se chamavam purificados pela circuncisão, feito pela mão dos homens, os judeus, que naquele tempo, nós, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas, e enche o peito, mas agora, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto. Vocês não tinham direito, mas o sangue deu direito. Versículo 14, vamos lendo até o 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, que é que ele faz? E na carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenância, para criar em si mesmo um projeto só, dos dois um novo homem ele fez, fazendo a paz. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, um corpo, matando com ela as inimizades. 17, vindo ele, evangelizou a paz, os que estavam longe e os que estavam perto. E agora, por quê? Porque por ele, ambos, tanto judeu como gentil, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Versículo 19, sendo assim, que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas agora vocês são concidadãos dos santos, da família de Deus. Agora eu faço parte da família, agora eu faço parte da família do projeto. Os judeus chamavam a gente de escravos. Mas agora Paulo escreve aos gentios de Roma, capítulo 8, versículo 14 ao 18. Olha o que é que ele diz, gente. É aqui que muitas vezes a gente chega num culto, acha que é só um culto, não sabe valorizar. Olha o que é que nós temos. A gente era considerado forasteiro, escravo, não tinha direito às alianças, fora de todo o projeto. Mas agora, o que é que ele diz? Capítulo 8, versículo 14 até o 18 aos Romanos. Ele diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Coloca aí, filho, para a gente ler. Romanos 8, 34. É tanto versículo que parece que o computador queimou. Aí ele diz que é Romanos 8, 14, desculpe. 8, 14 a 18. Que
porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aí ele diz aos gentios, ele diz o quê? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O 18, porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não vão de comparar com a glória que em nós há de ser revelada, com a glória há de ser revelada. Ei, bate no peito aí, bate no peito e diga: eu agora sou filho, não sou mais escravo. Eu agora tenho direito às alianças, às promessas. Eu tenho direito ao batismo, eu tenho direito às bênçãos. Eu sou filho. Romanos 8. O pecado separou 42 gerações de Deus. Aí Paulo diz para nós, Romanos 8, 35, por diante: quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Segura aí, segura aí. Olha para quem está ao teu lado e diga: você que não prestava, era escravo, agora é mais que vencedor. Eu aprendi com o professor Jorge o que é mais que vencedor. Vou dar um exemplo. Eu vou usar a ousadia. Senhor vice-presidente, por favor. Você pega o pastor Mateus, e aqui há um ringue, e o desafio dele é lutar contra Mike Tyson. Cadê a pastora Amanda? Está aqui? Ele subiu no ringue, e a pastora Amanda sabe que não vai ser fácil, mas ela está torcendo por ele, porque a vitória dele é a vitória dela. Agora imagine ele lutar contra Mike Tyson. A risada de vocês já de tudo. A luta começa, e só vai dar para ele. Primeiro round, Mike ganhou. Segundo round, Mike venceu. Terceiro e último round, já sangrando, cheio de hematomas, de feridas. Quando pensam que eles vão perder de um golpe só, ele nocauteia Mike Tyson. 1, 2, 3, 4. E Mike não levanta, adormeceu. O juiz chega: vencedor, vencedor. Mas quando você olha para ele, os hematomas, as feridas, os cortes, ele venceu, mas está ferido. Mas a Amanda está gritando lá: vencemos, vencemos, porque ela é mais que vencedora. Você olha para ele, ele venceu, hematomas e ferida. Você olha para ela, ela venceu, sem hematoma, sem ferida. Ele é vencedor, ele é mais que vencedor, que venceu sem os hematomas.
O Isaías diz: olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos. Um homem desprezado, ferido, um homem de dor. E nós não, a gente venceu, porque ele nocauteou a morte, o pecado, o inferno foram nocauteados. E agora o projeto ninguém para. Só para chatear, balança quem está ao teu lado, diga: oh, mais que vencedor, oh, mais que vencedora. Adora, 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 adora. Não pode parar, não pode parar. O evangelho não pode parar. O pecado faz de tudo o inferno. Por ele não tinha celebração de 10 anos, mas nocauteado já foi, já foi. Ele só fica de longe, latindo, bramindo, mas perto ele não chega, mais perto ele não chega. Fique de pé por bondade. Você tem direito, agora você é filho. Você tem direito a batismo no Espírito Santo. Você é filho, é mais que vencedor. Eu quero saber se tem alguém afastado do evangelho aqui. Se tem, levanta uma das mãos para eu te conhecer. Eu quero saber se tem alguém não crente entre nós. Se tem, levanta uma das mãos para mim te conhecer. Então eu quero acreditar que todos são crentes. Então se é crente, vira para quem está ao teu lado. Se for íntimo do mesmo sexo, vira para ele aí. Olha para mim não, olha para ele. Me ajuda aqui, pastor João, com todo respeito, mas a nossa amizade me dá esse direito. Olha para ele como eu estou assim, olhando para o pastor João. Se assim for possível, eu gosto de terminar pregando para a igreja. Olha para ele, se for do mesmo sexo ou íntimo, e olhando para ele diga: oh, mais que vencedor. Ex-escravo, mas agora filho. Não quero nem saber como chegou na celebração de 10 anos. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair tomando posse dos meus direitos de filho. Diz um recado a quem pensava que eu era fraco. Diga a ele que ele quebrou a cara, a casa dele caiu. Eu sou filho, e se eu sou filho, tenho direito aos mistérios de Deus. Abraça ele, abraça ele, abraça. Recebam a apoteose que está aqui. Recebam o renovo que está aqui. Recebam variedade de língua. Sejam renovados. Recebam os mistérios. Recebam, recebam. Quem tem línguas estranhas, deixa eu ouvir. Quem não tem, recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Recebe agora. Adore, adore. Ninguém mais impede. Não há mais proibição. Agora somos filhos. Agora temos direito. Vamos adorar. Deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho de adoradores. É você e Deus. Adora Ele. Reage, reage. Agradeça a Ele. Diz alguma coisa a Ele. Recebe batismo do Espírito Santo agora. Recebe variedade de língua agora. Recebe dom de profecia. Corre, pula, adora. Reage, 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 reage. É filho, é filha. Adora. Adora. Adora.
Receba, 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 receba. Eu estou cheio de Deus. Tem um fogo queimando dentro de mim. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe. Se não tem vontade, mas recebe. Se não tem condição de ficar em pé, deita, mas adora, adora, adora. A casa já está pronta. Me batiza com fogo. Reacenda a chama, Jesus. São 10 anos. Dá um presente. Batiza no Espírito Santo quem não é. Renova quem está frio. Dá variedade de língua. Esta é a noite propícia. É a noite de celebração. Recebe batismo. Recebe milagre. Recebe profecia. Recebe dons espirituais. Mas reage. Mas reage. Aqui é Pentecostes. Aqui é a igreja pentecostal. Aqui não é cemitério. Vai. Faz barulho. Faz barulho. Eu não mudo e não há variação em mim. Esta noite eu estou dando um presente. Estou renovando vidas pelo poder da minha glória. A minha Shekinah, a apoteose do meu espírito está invadindo essa casa, diz o Senhor. Quando ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, os milagres aconteciam e o povo dizia amém. Hoje não é diferente. Nosso Deus vai operar, o Deus do passado e do presente já chegou nesse lugar. Mas quando ele caminhava pelas ruas de Jerusalém, os milagres aconteciam e o povo dizia amém. Hoje não é diferente. Nosso Deus vai operar, o Deus do passado e do presente já chegou nesse lugar. O segredo é da glória, o segredo é da glória, o segredo é da glória, sem cessar. Glória a Deus. O segredo é da glória, glória a Deus. O segredo é quem não é batizado no Espírito Santo. Da glória. Vamos fazer, provocar. Quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui para perto para a gente orar junto. Quem veio aqui desesperado querendo milagre, vem também. Se não, dar a mão a quem está do teu lado aí. Meu Deus. Você sentiu o peso que é sobre os nossos ombros? 42 gerações não valorizaram. Uma perdeu, a outra perdeu, a outra não valorizou. Aí ele entregou a nós o que nenhuma delas tiveram. Ela de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, mas a nós
estavam todos reunidos. Começou com 120. Hoje já são mais de 2 bilhões, quase 3 bilhões na igreja de Jesus pregando este evangelho. Então fecha o corredor se você pode. Se você pode, tem intimidade, dar a mão quem está ao teu lado e profetiza para ele. Diga: são 10 anos de celebração. Somos filhos, não somos mais escravos, não temos mais medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de amor, para partir para cima. Então profetiza e ministra sobre ele. Hoje eu ministro renovo, batismo, cura, milagre e reforço. Então ora por ele. Levanta a tua mão direita, levanta a tua mão esquerda. Na palma das tuas mãos eu ministro autoridade. Eu ministro autoridade. Eu ministro esta chama que está incendiando a minha vida. Coloca ela no ombro de quem está ao teu lado e diga: receba a unção que está sobre mim. No direito de filho, fale em língua, dá glória, aleluia, adora, reage, reage, reage.